Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem. Eu sou Francisco Espínola, estou aqui com o deputado Carlos Avalone e também o deputado Lúdio Cabral. E a gente está falando sobre a questão dos incentivos fiscais e especificamente sobre o projeto de lei complementar número 53 que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Essa proposta convalida incentivos e remissões fiscais, etc., que foram concedidos anteriormente pelo Estado de Mato Grosso e sem a aprovação do CONFAS. E todos os outros estados também, conforme está completando aqui o deputado Avalone. E junto com isso, coloca uma reforma tributária aí, muda alguns aspectos a respeito do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Eu queria retomar esse segundo bloco aqui, falando um pouquinho sobre a questão do prazo. A gente falou bastante sobre isso no primeiro bloco, inclusive eu recomendo para você se preparar aí para ver uma das nossas reprises. Esse programa estreia 9 da noite, passa 7 da manhã e também 1h da tarde. Se for mais conveniente, você pode ver pelo YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. No primeiro bloco a gente falou muito sobre a questão do prazo para discussão do tema e também algumas informações que o deputado Avalone trouxe aqui com uma tabela que nós vamos aprofundar agora no segundo bloco. Mas eu quero retomar esse segundo bloco agora voltando um pouco sobre a questão do tempo, porque há um fato novo. O CONFAS publicou um convênio CONFAS número 122 de 2019, que prorroga até 31 de agosto o prazo para os estados fazerem essa convalidação. Queria saber a opinião dos senhores parlamentares. Bom, isso é uma demonstração de que o prazo está curto, outros estados identificaram isso também, outros estados que querem discutir. Por exemplo, o deputado Lúdio disse que é um bom momento para se tirar algumas distorções. É a opinião de parte dos deputados aqui da casa. Tem deputados que pensam que nem ele. E é justo que pense assim. Então, para ele corrigir distorções, ele precisa de tempo para analisar as distorções. Então, esse tempo, os outros estados ganharam mais 30 dias. Sabe quantos estados? 22. 22 aderiram dos 27 estados. Mato Grosso não aderiu. Mato Grosso usou o argumento de que está respeitando a Assembleia porque colocou aqui dentro da Assembleia. Ora, se nós, deputados, estamos pedindo mais tempo, nós gostaríamos que o Mato Grosso tivesse aderido, sim. Aderido, ganhasse mais 30 dias, a Assembleia ia ter mais 30 dias. Ainda pode aderir ou não? Olha, eu acredito que sim. Agora é uma decisão que o governo, talvez tenha que consultar os outros estados. Mas você acha, deputado Lúdio, que algum estado vai dizer não, nós queremos mais tempo, mas não vamos dar tempo para você? Claro que vai dar. Não tem motivo nenhum para não dar esse tempo. Então, assim, precisamos ter tempo para estudar isso. O que eu e alguns outros deputados fizemos aqui? Nós entramos com um pedido de um substitutivo total, também pedido para, nesse primeiro momento, a gente convalidar os incentivos do passado e discutir essa reforma no segundo semestre. Porque a outra coisa que talvez ninguém saiba, ou poucas pessoas saibam, o que nós vamos aprovar agora, até dia 31 de julho, será algo que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, para que a pressa de aprovar agora? A pressa era porque era uma exigência legal. Se a exigência legal deu mais 30 dias, vamos usar os 30 dias. Para discutir, para dar tranquilidade para os setores. Olha, o desespero do comércio é muito grande. O comércio tem convicção de que vai haver aumento de tributação da ordem de 30% a 90%. Isso significa aumentar o custo. O governo está dizendo que não. Então, o governo tem que convencer o setor do comércio, ou o setor do comércio tem que convencer o governo. Para isso precisa de tempo. Em 10 dias não está dando esse tempo. Então, o que nós estamos pedindo? Nós, alguns deputados, estamos pedindo para que o governo dê este tempo para discussão, para que saia um projeto melhor. Agora, o deputado Wilson colocou isso e o deputado, eu acho que o deputado Ulisses colocou isso muito bem hoje no grupo dos deputados. Falou, olha, nós vamos aprovar dia 31 e os dois concorrentes nossos direto, que é Goiás e Mato Grosso do Sul, vão aprovar o dele no final de agosto. Ele pode esperar a nossa convalidação, o Lúdio, e aí usar estrategicamente, dando um pouquinho mais incentivo para alguns segmentos, em outros. Aí vai exigir de Mato Grosso fazer uma cola deles, novo processo legislativo. Olha o problema que vai causar. Gente, se 22 estados pediram para dar mais tempo, por que Mato Grosso não dá esse tempo? Esse é o meu questionamento. Deputado Lúdio. Bom, se nós tivermos mais 30 dias para fazer esse debate, eu acredito que é
que é um tempo importante, é positivo, porque nos permitirá aprofundar em cada setor para produzir ao final uma lei com mais consistência e mais sintonizada à nossa realidade. É a defesa que eu tenho feito desde que o projeto chegou no dia 27 de junho. Cobrado que a tramitação dele não aconteça de forma acelerada, como geralmente costuma ser a vontade do governo, que é passar as coisas às pressas aqui no parlamento, e o parlamento precisa se posicionar, precisa ter uma postura altiva e dizer: não, nós, como representantes de toda a diversidade de pensamento que existe na população, nós vamos debater isso aqui com profundidade. Então, se há essa oportunidade que o próprio CONFAS deu, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda de Política do Estado, do país todo, não vejo por que a gente Mato Grosso não aderir para a extensão desse prazo até o final de agosto, já que 22 estados fizeram isso. E aí nós teremos mais tempo, mais oportunidade para, ao longo do mês de agosto, debater com profundidade esse conteúdo. Só para registrar aqui e esclarecer para você que está nos acompanhando, o deputado Avallone citou durante a fala dele aqui inicialmente que boa parte dessas mudanças só terá validade a partir do dia 1º de janeiro de 2020. E isso se deve à exigência de que as legislações tributárias sejam aprovadas num ano para começarem a valer no ano seguinte. Perfeito. Não é isso? Exatamente. Eu queria... Constituição constitucional, inclusive. Exato. Constituição Federal. Você tem que respeitar o princípio da noventena e da anualidade. 90 dias antes do próximo exercício e no ano anterior. No ano anterior. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho para a tabela, então? Vocês querem destacar algum aspecto lá? Vou pedir a nossa câmera para ir enquadrando lá enquanto a gente vai falando a respeito. Eu falei primeiro ali do algodão e mostrei que tinha uma diferença ali de pelo menos 600 milhões no número de incentivos colocados. Se você for na pecuária, a pecuária também tem uma diferença na ordem de 600 milhões. Eu pedi para o IMEA fazer um levantamento de na pecuária, o que eles consideram ali pecuária, que seria as carnes bovina, aves e suínos, e pelo que está naquela tabela, o valor do incentivo daria 1 bilhão e 800. E na realidade é 1 bilhão e 200. Ali a gente está mostrando o faturamento da ordem de 28 bilhões. Eu posso ir lá mostrar com a ponta do negócio? Daria certo ou não? Acho que não. Acho que nós vamos ter problema aqui por causa do microfone. Mas o pessoal de casa consegue ver lá. Continua nesse sentido. Continua nesse sentido. Boa, continua mais. Continua, por favor, mais um pouco. Aí. Olha lá, renúncia bruta lá em cima, 900 e tal, ele veio descendo ali no meio da tabela, você tem ali 1 bilhão 824 576. Esse é o número da pecuária. Esse é o número da pecuária. E na outra, na ponta lá, ele fala lá sobre a Lei Candir e fala que aquele valor é o valor da renúncia bruta sobre a pecuária, 1 bilhão e 800. Na realidade, os números que o IMEA levantou dá 1 bilhão e 200. Então daria mais 600 milhões a menos de renúncia. O que mostra que a base que está sendo considerada pela Fazenda, se não houver alguma outra distorção, eles precisam falar sobre isso, esse número de 5.600 cairia para 4.400. 1 bilhão. E eu só analisei 2 números. Eu só analisei ao algodão e depois vim para a pecuária. Os outros precisam. Eu posso dizer aqui que eu tenho todo o direito de ter dúvidas sobre os outros. Porque se 2 que eu analisei deu uma diferença de 1 bilhão e 200, imagina o que pode estar acontecendo para mais ou para menos em outros setores. Então, o que eu tenho dito é que não há uma preocupação muito grande da Secretaria de Fazenda na análise desses números. Por isso, a importância, a necessidade de nós dividirmos o que é programático, o que é cuidado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o que é os outros incentivos, como cesta básica, carros. Por exemplo, quando houve quase que uma quebradeira, fechamento de indústrias automobilísticas no Brasil, o Brasil resolveu diminuir o carro popular de 12% para 7%. Isso é uma renúncia. Isso o Brasil inteiro resolveu fazer. No cálculo da renúncia aqui aparece esse valor, Lúdio. Aparece os 5% do carro popular. Não tem nada a ver com o Mato Grosso. O Mato Grosso não fabrica carro popular. O Mato Grosso só vende para as pessoas. Será que alguém é contra que o imposto sobre o carro popular seja 7%? Ninguém é contra. Então adianta acabar com esse incentivo?
Por isso que não pode comparar o da educação com isso. Porque se a gente falar assim, então tá bom, nós vamos tirar o incentivo do carro popular. Então, vamos diminuir ali em 200, 300, 400 milhões o valor do carro. Isso não adianta. Adianta você falar, olha, para melhorar o salário da educação, ou o valor da educação, nós vamos tirar o incentivo sobre a cesta básica. São 500 milhões. Tira o incentivo sobre a cesta básica. E daí? A população vai pagar mais pelo arroz, pelo feijão? Não é esse o caminho. O caminho não é, o incentivo não pode ser comparado com educação, saúde e tal. Os recursos são os mesmos, certo? E eu já fiz um estudo, a Federação das Indústrias fez outro, os dois estudos dão o mesmo valor, que nos incentivos programáticos, não esses outros que eu falei, a cada R$1 de incentivo que você dá, ele retorna para o Estado 1,25 ou 1,20. Então significa o quê? Se você tirar um incentivo programático, vai diminuir 25% a arrecadação do Estado. Nesse aspecto específico. Nesse aspecto específico. Então essa comparação não pode ser feita. E é isso que eu quero discutir dentro do Sintep. Ou dentro dos outros sindicatos. Eu quero ir lá discutir. Eu estou disposto a pegar uma equipe de consultores que me assessora, que assessora a Assembleia, e nós irmos para dentro do Sintep. Não precisa ser agora, porque agora nós estamos muito... O momento não é bom. Eles estão discutindo a questão dos salários, que é uma coisa importante para a categoria. Eles estão discutindo, nós estamos discutindo a questão dos incentivos, que é importante para o setor produtivo. Vamos deixar passar esse momento. E eu queria, no segundo semestre, com a ajuda do deputado Lúdio, que tem uma participação grande e atua muito nessa área, que a gente pudesse ir lá para dentro do Sintep, discutir isso com os professores, com o sindicato. Eu quero dar transparência aos incentivos. Se houver distorção, eu serei o primeiro a estar ao lado do deputado Lúdio para que a gente corrija essas distorções. Mas nós precisamos convencer, ou eu a ele, ou ele a mim, e através dos sindicatos, para que a gente possa atuar juntos para tirar distorções que por acaso possam existir. Vai lá, deputado Lúdio. Bom, primeiro em relação à tabela, é uma tabela com várias linhas, várias colunas. Eu queria fazer um convite aqui às pessoas que estão nos assistindo, porque eu estou debruçado sobre ela já há uns 4 meses, porque desde que eu assumi o mandato de deputado eu tenho insistido nesse debate. Todo esforço para redução de despesa será insuficiente, por mais que seja positivo. O que nós precisamos é ampliar a arrecadação do Estado. E um dos caminhos para ampliar é revisar as renúncias fiscais e corrigir as injustiças tributárias. Então nós temos na nossa página no Facebook, é só pesquisar lá, Lúdio MT, nós fizemos para cada um desses setores um infográfico, explicando direitinho cada um desses números, para cada um dos setores, para algodão, para arroz, para bebida, combustível, soja, pecuária, medicamento. Então as pessoas podem entrar lá, não é uma tabela complexa como essa, mas mostra de forma resumida o conjunto dessas informações. Por que é o essencial aí? É nós analisarmos ali, ó, o ICMS pago e a alíquota real. Se você olhar aquela tabela da alíquota real, você vê que há diferenças grandes entre cada setor. É aí que está a injustiça, é aí que precisa haver correção. Sobre a tabela ainda, os questionamentos que o Avalone faz sobre o conteúdo, sobre erros, isso nós temos que chamar o secretário de Fazenda do Estado aqui para ele explicar. Porque se há erro, há crime de responsabilidade sendo cometido. Não tem por que haver erro no balanço oficial que o Estado apresenta. Agora, há um debate mais amplo que nós precisamos fazer sobre o conjunto de todo o sistema tributário brasileiro, não só o estadual, porque nós estamos aqui falando de um imposto, que é o imposto cobrado sobre o consumo de bens e serviços, que é o ICMS, que é um imposto indireto, que é um imposto complexo, que tem injustiça na própria natureza desse imposto. No Brasil, que é um país com tanta desigualdade entre os estados, a gente precisava talvez ir mais além nesse debate. Agora, olhando para Mato Grosso, Mato Grosso tem uma economia muito dependente do setor primário. 2 produtos primários apenas, a soja e o algodão, são responsáveis por 1/3 do nosso produto interno bruto, do faturamento total do Estado. Se agregar a pecuária, a gente passa de 50%, ou seja, 2 produtos primários, 1/3
da nossa economia. Sabe quanto que esses dois produtos representam na arrecadação de ICMS? 5% da arrecadação. Então, 1/3, 5%, 33%, 5%. Há uma distorção que precisa ser corrigida, porque tem setores que estão eventualmente pagando mais para suportar essa distorção. Agora, o debate que a gente precisa fazer é o debate sobre a tributação da renda, sobre a tributação do patrimônio, sobre a progressividade da cobrança de impostos no nosso país. Nós temos um sistema que é regressivo, que penaliza o pobre, que penaliza o pequeno e alivia a barra dos bilionários no nosso... Isso é no país, não é só... os impostos sobre consumo, eles representam 49% de todo o imposto que é cobrado no nosso país. A média dos países da OCDE está muito abaixo disso, está menos da metade disso. Por outro lado, a tributação sobre a renda representa 18% da arrecadação no nosso país, na média dos países da OCDE, 30%. Então, teria que aumentar a tributação sobre a renda para aliviar o trabalhador e a classe média, porque no Brasil, a classe média, porque no Brasil é impressionante. Se você ganha acima de R$ 4.600 por mês, você paga o mesmo imposto de renda que quem ganha R$ 100 mil por mês. A mesma alíquota. Deputado Lúcio, o senhor está colocando aí em pauta alguns tópicos que remetem à reforma tributária federal, que está sendo, inclusive, objeto de análise no Congresso Nacional. Acabou de ser formada lá uma comissão especial na Câmara dos Deputados, se eu não me engano. Isso aí é um outro aspecto que realmente vai embolar um pouco o quebra-cabeça aqui, não? Vai, mas eu preciso dar um contraponto aqui na fala do Lúdio. Primeiro, quando o Lúdio fala que 1/3 da nossa receita significa só 5% do nosso imposto, ele está falando, como disse claramente, e é verdade, é o ICMS. Mas em Mato Grosso, além do ICMS, nós criamos taxas, tributos indiretos. Por exemplo, o FETAB. Então, o FETAB, na hora que fala do algodão, que é um dos que ele citou, o FETAB arrecada 190 milhões a mais por ano no algodão. Naquela tabela que está ali na frente, que está errada, que o valor aparece lá 130 milhões do algodão, não está contando mais 190 do FETAB. Então aquela taxa que aparece lá, que ele falou que está no site dele, 1,18, na realidade ele é 2,98 e com o FETAB ele sobe para 6%. Então hoje o algodão paga em torno de 6%. E não 1,18 como está ali. Então, assim, essas distorções por erros, ele não está errado em colocar isso, porque ele usou um número oficial. Mas se eu estou mostrando aqui que o número oficial está errado, por isso que ele falou da gravidade do número, certo? Ele está fazendo uma análise em cima dos números, e eu estou questionando os números diretamente. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, se o setor primário está deixando de arrecadar tanto, para que serve o imposto? O imposto, ele serve para melhorar a vida das pessoas. Os que ganham menos que tem que ser impactado pelos impostos. Essas pessoas que precisam de educação pública, segurança pública, saúde pública. Deputado, precisamos muito pouco disso. Nós podemos pagar planos de saúde. Essa população não pode pagar. Eles é que precisam. Aonde existe agricultura, onde tem algodão, onde tem soja, aonde tem milho, que são 41 municípios no estado, dos 140 municípios do estado, o IDH são os melhores IDH do estado. Então, os impostos indiretos, o que a agricultura traz para a cidade e, portanto, para o estado, é muito grande. Agora, se você vai, por exemplo, na Suinobras, que é uma indústria de suínos que tem ali em Diamantino, e eu fui lá na campanha e vou lá sempre, e você foi lá e conversa com os 400 funcionários que eles têm, eu saí perguntando no café da manhã para cada um: da onde você é? Da onde você é? Da onde você é? Onde você mora? É em Diamantino. Mas tem 80 funcionários de Nortelândia, 50 funcionários de Arenápolis, Alto Paraguai. Então, quando você traz uma indústria motivada pelo produto básico da primário, que é o milho, a soja, e você industrializa a região, aquela indústria não precisa estar só no município menor que precisa ter um desenvolvimento, mas os funcionários da indústria pegam a região toda. Então, você veja bem, o desenvolvimento, ele passa por aí, tem que ser considerado. Não pode considerar só a entrada direta. Por isso que a Lei Candir, ela penaliza Mato Grosso e os estados produtores, mas ela não pode ser terminada. Ela não pode ser acabada. O que precisa é ela ser compensada.
O Brasil tem que compensar os estados que são responsáveis pela melhora no nosso resultado da balança comercial. Ela precisa fazer isso. É o governo federal que precisa fazer isso. E ele não faz, ele não paga o FEX, atrasa o FEX, paga um valor irrisório do FEX, atrapalhando o estado e atrapalhando municípios. Mas não pode se mudar a Lei Candir. Porque a Lei Candir é que levou o Mato Grosso a produzir 1 milhão de toneladas para 30 milhões de toneladas de milho, 30 milhões de toneladas de soja e tudo algodão. Se não tivesse a Lei Candir, isso não ocorreria. Porque nós não temos gente aqui, pessoa, população, para consumir esses produtos. Nós temos que pôr para fora. E ao pôr para fora, nós precisamos exportar. E essa exportação, ela é desonerada para ganhar mercado. Mas alguém tem que nos compensar. E essa compensação que está na Constituição, que deveria ser feita por lei, ela não está sendo cumprida. Provavelmente será cumprida a partir do ano que vem. E sobre a reforma tributária, eu acho que tudo isso que nós estamos discutindo aqui agora, a federal, ao ela ser aprovada, vai acabar com tudo isso. Talvez em 2020, quando vai começar esta reforma tributária que o governador mandou para a Assembleia, se ela for aprovada nesse ano, no segundo semestre desse ano, isso aqui não vai valer nada. Porque vai ser basicamente pelo consumo, que seria o IVA na ponta. E aí será uma mudança completa, tudo será mudado por uma legislação federal. Eu queria falar um pouquinho também, o senhor disse bastante a respeito da indústria, etc., mas também, em alguns momentos, falou sobre comércio, que o pessoal do comércio está desesperado, que o impacto pode ser de 30% a 90%, etc. E aí eu elenquei aqui alguns segmentos do comércio que estão bastante mobilizados a respeito, que é o pessoal do comércio de material de construção, também o pessoal de atacado e do setor de farmácias. Os senhores têm contato e informação sobre isso, doutor Lúdio? Antes disso, Francisco, assim, só para fechar esse raciocínio sobre a Lei Candir, assim, o que é a Lei Candir? Ela isenta de imposto tudo que é produzido no Brasil e é exportado. O problema é que o efeito da Lei Candir ao longo prazo foi o da desindustrialização do Brasil. Porque ela teria sentido se fosse para produtos industrializados. Produto primário, produto semi-elaborado, tem que ser tributado. Exatamente para isso estimular a industrialização aqui dentro do país, para o país exportar o produto industrializado e não o produto primário. Com maior valor agregado, etc. Porque a lógica que impera hoje, assim, Mato Grosso hoje é um estado dependente da exportação de produtos primários. Isso é o que era o Brasil colônia, dependente de exportação de produtos primários. Se a China resolver ficar 1 ano, 2 anos, sem exportar soja de Mato Grosso, quebra Mato Grosso. Exportar não, importar. Importar a soja de Mato Grosso, quebra Mato Grosso. Então, a Lei Candir, na minha opinião, ela precisa ser absolutamente revista. Tem sentido isentar exportação de produto industrializado. Produto primário e produto semi-elaborado tem que ser tributado, porque isso é uma forma de você estimular o processo de industrialização. Segundo, a questão da reforma tributária. A reforma tributária que está tramitando, que está em debate, ela é uma reforma parcial, porque ela está tratando apenas da simplificação de tributos que existem hoje, especialmente o ICMS. São 27 legislações, né? Então se fala numa legislação só para o tal imposto sobre bens e serviços ou imposto sobre o valor agregado, né? O IVA. Mas a reforma tributária que precisa ser feita é sobre toda a lógica de cobrança de imposto no nosso país. Nós temos um sistema que é regressivo, ele precisa ser progressivo. Nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo. Quando o comércio reclama da tributação, reclama com razão, porque a tributação sobre o consumo no Brasil ela é muito alta, porque não é só o ICMS, não, há os impostos federais também que são cobrados sobre o consumo. Você precisa reduzir a tributação sobre o consumo, mas para isso você tem que aumentar a tributação sobre outras coisas. Precisa tributar mais a renda dos que ganham muito e precisa tributar patrimônio no nosso país, para você poder ter condições de alterar a lógica do nosso sistema tributário e não penalizar a população mais simples.
Nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu queria abrir a palavra para o deputado Avallone, fazer as considerações finais, depois o deputado Lúdio, e já agradecendo de antemão a presença de ambos e a disposição de ambos de participarem desse debate aqui sobre uma questão tão importante de interesse público. Bom, eu que agradeço a oportunidade, queria só registrar que justamente esse final da fala do deputado Lúdio é a decisão que cada governo tem que ter sobre as suas prioridades. Se para o mercado externo, para exportação, a soja, o milho e o algodão não recolhe ICMS, que são tão importantes para nós precisamos industrializar dentro do nosso estado. E os incentivos servem para isso. Se nós não estamos recebendo nada desses produtos, se a gente der 70%, 60%, 80% de incentivo, nós vamos receber 20% em cima desses valores. Então, essa é a política, essa é a decisão. Hoje, a soja no Mato Grosso, mais de 40% está no mercado interno. Está nas indústrias de soja que estão aqui, está no processamento que está aqui. O milho, que estava indo tudo para fora, com as indústrias de etanol de milho, agora estão ficando aqui. Estão fazendo 1 milhão de toneladas por ano, cada indústria de etanol de milho. E tem umas 8 ou 9 que irão funcionar nos próximos 3 a 4 anos. Então, nós estamos começando a agregar valor internamente. Esta é a política que nós temos que fazer. É industrializar os produtos que hoje estão indo para fora sem necessidade nenhuma. E fique tranquilo, deputado Lúdio, a China não vai parar de importar do Brasil porque está faltando comida no mundo. Falta comida no mundo. Não é uma decisão de querer, é uma decisão de necessidade de comer. Então, apesar dos Estados Unidos e dos outros, ela precisa comprar dos Estados Unidos, do Brasil, ela pode mudar o perfil, o valor, mas ela nunca vai cortar. Então, agradecendo, sempre é um prazer debater com o Lúdio, como eu disse no começo. O Lúdio é um estudioso, ele estuda os assuntos, então é muito gostoso você discutir em cima de propostas colocadas na mesa. A gente discute em cima de números. E eu sei que vai ser 4 anos de muitas boas discussões e de bons embates, não só na mídia, mas também aqui na tribuna. Então eu agradeço ao Lúdio também e agradeço a vocês da TV Assembleia pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Lúdio. Bom, para recuperar aquela questão que você fez em relação ao comércio, né, acho que é importante, porque assim, o que está aqui na Assembleia sendo debatido é uma mudança da forma de cobrar ICMS do comércio. Hoje é cobrado na entrada de forma antecipada. O que o governo quer é passar a cobrar na saída. Nós temos que encontrar, mesmo mudando o modelo de cobrança, porque o modelo correto de cobrança de ICMS é na saída. Todos os outros estados do país cobram na saída. Agora, o que nós precisamos é equilibrar, calibrar o que é hoje, se mudar o modelo, para que não haja uma elevação da carga tributária sobre o comércio em todos esses setores e todos relacionados ao comércio. Você falou de medicamento, eu não posso deixar de lembrar que Mato Grosso, assim, olha a contradição, medicamento paga imposto, mas veneno não paga. Eu estou apresentando uma emenda nesse projeto para acabar com renúncia fiscal, com renúncia de imposto para agrotóxico aqui no nosso estado. É uma emenda que eu já formulei para propor nesse debate agora dessa lei. Já vou até pedir o apoio do Avallone aqui para essa proposta. Mas assim, em relação a China tem estoque de soja, se ela quiser ficar alguns anos sem importar soja, ela tem. Porque assim, esses estoques fazem com que ela regule o preço da soja no mundo. Porque o preço da soja não é determinado aqui pelos produtores, por nós, ele é determinado lá na Bolsa de Chicago, porque ele é uma commodity planetária. Né? E como o Avallone disse, é alimento, que todo mundo precisa de alimento, e a soja é uma das mais importantes fontes de proteína para alimentar o mundo. Mas a China, se quiser, ela quebra o Mato Grosso, viu? Se quiser, ela quebra. Então, por isso nós temos que industrializar, diversificar a nossa economia para a gente sair da realidade hoje de ter de 48 bilhões, que é o faturamento da soja, 35 destinado para a exportação. Muito obrigado a participação dos dois. Nosso tempo está esgotado, infelizmente, porque o assunto é muito bom, o debate foi muito rico e teríamos assunto aqui para ficar mais 1 hora falando sobre essa questão, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a sua audiência, lembro que se você está chegando agora, pode se preparar para uma dessas reprises. Esse programa estreia 9 da noite, passa 7 da manhã e 1 hora da tarde. E se for mais fácil, pode ver pelo YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Nós, enquanto emissora pública, fizemos mais uma vez essa nossa missão de levar informação de qualidade, que faz diferença no seu dia a dia, e proporcionar o debate sobre temas de interesse público. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.